Solte meu pai e eu te faço andar. Foi assim que tudo começou. Eu, Emily Santos, falei isso no meio do shopping de Joinville, com meu coração disparado e todo mundo me olhando como se eu tivesse perdido o juízo. O segurança na cadeira de rodas, o senhor Bruno Almeida, olhou para mim e soltou uma risada alta, cheia de deboche, como se eu fosse apenas uma menina metida à heroína. E aquela risada dele, ela cortou o ar. As pessoas pararam de andar. Quem estava comendo virou o pescoço. Quem filmava continuou filmando. Parecia que o mundo inteiro tinha decidido que meu pai, Carlos Santos, era culpado só porque um uniforme apontou o dedo para ele. Meu pai estava ali, algemado, com a roupa laranja que ele nunca deveria estar usando. Ele tentava me dizer com os olhos para eu não me meter, mas eu não ia recuar. Não ali, não daquele jeito. Eu dei mais um passo, bem firme, mas minhas pernas tremiam. A sensação era como se o chão do shopping estivesse escorregadio, não por causa do piso, mas por causa do medo. Mesmo assim, eu apontei direto para as pernas dele, sem desviar o olhar. Ninguém acreditava em mim, nem ele, nem o supervisor, nem as pessoas que estavam ao redor segurando o riso, como se aquilo fosse um show gratuito numa tarde qualquer. Bruno Almeida cruzou os braços, inclinou o corpo para trás na cadeira e me encarou com aquele sorriso torto, o tipo de sorriso que diz, tenta, vai, me convence. Eu sentia o calor do olhar das pessoas, como se todo o shopping quisesse ver até onde essa menina maluca iria. E eu sabia que, se eu vacilasse por um segundo, iam usar aquilo contra meu pai. Iam dizer que ele tinha criado uma filha insolente, inventadeira, capaz de qualquer coisa para chamar a atenção. Mas eu não estava ali para chamar a atenção. Eu estava ali porque eu sabia o que eu podia fazer. E mesmo que ninguém acreditasse, eu tive que falar mais alto. Eu não estou brincando. Se o senhor soltar meu pai, eu faço você levantar dessa cadeira. O silêncio que veio depois foi tão pesado que nem os passos no piso brilhante pareciam existir mais. O supervisor, Renato Barbosa, balançou a cabeça devagar, como quem assiste uma criança criar um mundo de fantasia. Algumas pessoas riram baixinho. Outras colocaram o celular ainda mais perto. Parecia que todo mundo estava esperando eu desmoronar, esperando eu baixar a cabeça, esperando eu admitir que era só uma menina. Mas eu permaneci ali, com a mão estendida, o dedo apontado para as pernas dele e o coração apertado como se fosse explodir. E então, pela primeira vez, eu vi uma coisa diferente nos olhos do segurança. Não era fé, não era medo, era dúvida. Um microsegundo de dúvida. E foi nesse instante que tudo realmente começou. Quando eu cheguei perto dele, o shopping inteiro ficou quieto, como se alguém tivesse apertado um botão invisível. Eu conseguia ouvir só a minha respiração e o barulho suave da roda da cadeira dele rangendo quando ele se ajeitou. O segurança, Bruno Almeida, ainda estava com aquele sorriso torto, tentando mostrar que não tinha medo de uma menina. Mas de perto, eu vi que não era tão simples assim. Eu estiquei a mão devagar, não para assustar, não para dramatizar, só porque eu precisava encostar, e quando meus dedos chegaram no joelho dele, eu senti ele prender o ar, bem rápido, como se o corpo dele tivesse reagido antes da cabeça entender. Só que ele tentou esconder, fechou a cara, puxou o queixo para cima, como se dissesse, não vai acontecer nada. A plateia, claro, não percebeu. Estavam ocupados demais rindo, gravando, cochichando, mas eu vi, eu estava olhando direto para ele e você teria visto também se estivesse ali do meu lado. O toque durou pouco, só alguns segundos, mas foi suficiente para quebrar alguma coisa naquele sorriso debochado dele. Não inteira, não completamente, mas o bastante para fazer a expressão dele tremer. Foi como se por um instante ele não tivesse certeza de que podia continuar rindo de mim. Ele até moveu os olhos rápido, como quem tenta checar se alguém percebeu. Depois voltou a olhar para mim, só que não com a mesma segurança de antes. Era outra coisa, uma dúvida pequena, escondida, mas real.
O tipo de dúvida que aparece quando a pessoa sente algo que não era para sentir. Eu fiquei ali, parada, segurando o ar também. E nesse momento eu entendi que algo tinha mudado. Não no meu toque, não na plateia, mas nele, no jeito como ele me olhava agora. Como se estivesse tentando decidir entre continuar rindo ou admitir que talvez, só talvez, algo tinha acontecido. Mas eu não podia perguntar. Não ali, não na frente de todo mundo. E ele não podia admitir nada, porque isso significaria perder o controle da situação. Então nós dois ficamos calados, presos nessa tensão estranha entre o não e o e se. E agora eu te pergunto, do jeito mais sincero que consigo, e se eu realmente estiver certa? Eu vou te explicar tudo do começo, do jeito mais simples que eu consigo, para você entender exatamente o que estava acontecendo naquele momento, porque para mim, aquilo não foi só uma confusão no shopping. Foi o dia em que minha vida virou de cabeça para baixo e eu precisei decidir, ali na frente de todo mundo, se eu ia me calar ou se eu ia falar por quem eu amo. Eu estava no shopping com meu pai, Carlos Santos, num dia normal. Nada demais. Nós só tínhamos ido lá porque ele precisava ver uma vaga de trabalho numa das lojas. Meu pai sempre foi um homem correto, daqueles que prefere perder do que fazer algo errado. Ele já tinha trabalhado em tudo quanto é lugar, depósito, oficina, limpeza, o que você imaginar. E por isso, quando eu vi ele algemado, com aquela roupa laranja que nunca tinha pertencido à vida dele, eu senti como se alguém tivesse rasgado o chão debaixo dos meus pés. O segurança que o acusou se chama Bruno Almeida. Ele era conhecido ali dentro. Todos os funcionários sabiam quem ele era, sempre sério, sempre rígido, do tipo que segue ordens ao pé da letra. Ele vivia numa cadeira de rodas desde um acidente durante uma ronda interna que tinha acontecido anos atrás. Muita gente dizia que ele tinha ficado mais duro, mais frio depois disso. Eu não sei se é verdade, mas naquele dia, olhando nos olhos dele, parecia que ele fazia questão de mostrar força o tempo inteiro, como se a cadeira fosse uma fraqueza que ele não podia deixar que ninguém enxergasse. Ele disse que viu meu pai roubando uma loja. Disse com firmeza, com segurança, com aquela voz que faz qualquer pessoa acreditar. A maioria nem esperou explicação. Já olharam para o meu pai como culpado. E quando um segurança uniformizado aponta para alguém e diz, foi ele, parece que o mundo inteiro decide que não vale a pena duvidar. O shopping estava lotado, as pessoas andavam com sacolas, crianças correndo, anúncios falando no alto-falante, cheiro de comida vindo da praça. E no meio disso tudo, meu pai parado, algemado, sem nem conseguir levantar a cabeça. Eu nunca tinha visto ele daquele jeito. Parecia menor, parecia cansado, parecia alguém que já estava aceitando uma culpa que não era dele só porque ninguém queria ouvir a verdade. O supervisor da segurança, Renato Barbosa, chegou logo depois. Ele era o tipo de pessoa que gosta de mostrar autoridade, sabe? Aquela postura que diz, eu mando aqui. Ele nem perguntou direito o que tinha acontecido, não quis ouvir meu pai, não quis olhar as câmeras na hora, só confiou no que Bruno disse, e isso doeu mais em mim do que eu consigo explicar. Eu tentava dizer que não fazia sentido, que meu pai nunca faria isso, que ele nem havia chegado perto da loja onde disseram que o furto aconteceu. Mas ninguém, absolutamente ninguém, parava para ouvir uma adolescente falando. Eles olhavam para mim como se eu estivesse tentando proteger um criminoso só porque era meu pai. Como se amor anulasse a verdade. As pessoas ao redor começaram a comentar. Uma mulher disse que gente assim sempre faz isso. Um homem atrás dela concordou sem nem saber do que estava falando. Algumas pessoas puxaram o celular para gravar, mas não para ajudar, só para ver se algo interessante ia acontecer. Como se a dor dos outros fosse um entretenimento barato. Cada risada, cada olhar atravessado, cada cochicho, tudo isso parecia empurrar meu pai ainda mais para dentro daquele buraco de injustiça. E eu estava lá, no meio dessa tempestade, tentando respirar.
tentando entender como alguém podia simplesmente apontar o dedo e destruir a vida de uma pessoa que só queria trabalhar. Meu pai me olhou com aqueles olhos cansados, cheios de vergonha, como se estivesse se desculpando por algo que ele não fez. E isso me cortou por dentro. Eu senti uma dor tão forte, tão funda, que eu quase não consegui segurar as lágrimas. Mas eu não podia desmoronar ali. Não com ele preso, não com as pessoas rindo, não com aquele supervisor já pronto para levá-lo, sabe-se lá para onde. Eu precisava fazer alguma coisa por ele. Precisava de algo que ninguém pudesse ignorar. Algo que interrompesse a arrogância, os risos, os preconceitos. Algo que obrigasse todo mundo a parar e olhar de verdade. E foi aí que os meus olhos caíram sobre Bruno Almeida, sentado naquela cadeira de rodas, cheio de confiança no discurso dele, certo de que nada, absolutamente nada, poderia abalar sua versão dos fatos. Naquele instante, eu entendi que, se eu quisesse mudar alguma coisa, eu teria que atingir onde ninguém esperava. Eu não podia discutir com eles, porque eles não me ouviriam. Eu não podia acusar ninguém, porque ninguém acreditaria. Mas eu podia fazer uma promessa. Uma promessa que ninguém ali seria capaz de rir sem antes engolir seco. Uma promessa tão grande que até quem não acreditava teria medo de duvidar por completo. E foi por isso que eu respirei fundo, dei um passo à frente e falei: "Solte meu pai e eu te faço andar." Essa frase mudou a energia do lugar inteiro. As risadas ficaram mais altas, mas com um tom nervoso por trás. As pessoas se entreolharam, algumas rindo, outras achando que eu era maluca. Mas no meio de tudo isso, uma coisa aconteceu. Por um segundo, apenas por um segundo, os olhos de Bruno tremeram. Um vacilo rápido, pequeno, escondido. E ali, naquele tremor, eu percebi que a verdade estava esperando uma chance para aparecer. Mas naquele momento, ninguém sabia o que podia acontecer depois. Nem eu, nem ele, nem você saberia se estivesse ali. Tudo o que existia era essa linha fina entre o que parecia impossível e o que estava prestes a ser revelado. Quando eu tentei falar pela primeira vez, não foi nada bonito, nem organizado, nem heróico como nos filmes. Eu só ergui a mão, respirei fundo e disse: "Eu preciso falar." Minha voz saiu trêmula, mas deu para ouvir. Só que, antes mesmo de eu terminar a frase, o supervisor do shopping, Renato Barbosa, soltou uma risada alta, daquelas que parecem mais um empurrão do que um som. Ele olhou para mim como se eu fosse uma criança perdida, não como alguém tentando salvar o próprio pai. Ele disse com aquele tom de autoridade que parece carregar peso demais: "Protocolos não permitem teatros infantis." As palavras dele vieram com tanta força que senti como se o chão tivesse apertado meus pés. Era como se, naquele instante, eu tivesse virado um incômodo, um estorvo. Não uma filha pedindo justiça, mas só mais uma adolescente para eles ignorarem. Renato cruzou os braços, deu um passo para trás e esperou eu me calar. Ele achava que eu, por ser jovem, ia engolir aquilo quieta. Ele realmente acreditava que minha voz não merecia espaço. E aí, como se tudo tivesse sido combinado, algumas pessoas começaram a aplaudir a piada dele. Palmas curtas, rápidas, zombeteiras. Palmas que machucam mais do que um empurrão. Elas não estavam celebrando nada. Estavam rindo de mim, me diminuindo, me colocando no mesmo lugar onde sempre colocam quem não tem poder. Eu senti o rosto arder. Parte de vergonha, parte de raiva, e ao mesmo tempo uma sensação de que eu estava perdendo meu pai para algo muito maior do que um erro de segurança. Eu estava perdendo ele para a arrogância, para o preconceito, para a pressa que as pessoas têm de acreditar na versão mais fácil. Quando olhei em volta, vi celulares apontados, gente filmando, mas não para ajudar, para registrar, para postar, para rir, para comentar. As pessoas estavam esperando um escândalo, não uma verdade. Algumas cochichavam, outras riam olhando para mim, como se eu fosse uma história engraçada pronta para virar vídeo curto. Eu ouvia frases soltas:
Olha lá, a menininha tentando aparecer. Isso vai render. Acha que é o quê, mágica? Tudo isso enquanto meu pai, Carlos Santos, seguia algemado com o rosto baixo, sem coragem de erguer os olhos. Ele não queria me ver sendo humilhada. Eu tenho certeza disso. E aquela imagem dele ali, preso e envergonhado, fez meu coração apertar de um jeito que eu nem sabia colocar em palavras. Era como se a injustiça estivesse crescendo mais rápido do que eu conseguia acompanhar. Como se ela estivesse tomando forma na frente de todos e eu fosse a única tentando impedir. Mas eu não ia deixar aquilo me parar. Não poderia. Eu dei mais um passo à frente. Era pequeno, quase tímido, mas foi o suficiente para fazer algumas pessoas se calarem. Eu nem percebi na hora. Mas quando a gente dá um passo desses, um passo de verdade, o mundo ao redor sente, mesmo que finja que não. Eu ergui a cabeça, mesmo com o coração tremendo, e falei de novo. Eu preciso falar. Eu quero falar. Renato virou para mim devagar, como quem encara um incômodo que não foi embora com o primeiro chute. Ele apertou os olhos, colocou as mãos na cintura e repetiu, agora sem o riso, mas com muito mais impaciência. Eu já disse que não vamos permitir esse tipo de show. A palavra show me acertou mais forte do que qualquer grito teria feito. Show. Como se eu estivesse inventando uma história. Como se meu pai estivesse ali por escolha. Como se ele não tivesse uma vida destruída naquele momento. Como se meu medo fosse entretenimento. Como se o que eu estava tentando fazer não tivesse peso nenhum. Meu peito começou a doer. Eu senti uma mistura de indignação e desespero. E por um instante, eu realmente pensei em desistir. Porque era isso que eles queriam. Me calar, me diminuir, me empurrar para o canto. Queriam que eu acreditasse que a minha voz não servia para nada. Mas, entre esse impulso de desistir e o peso das algemas no pulso do meu pai, algo dentro de mim ficou firme. Firme de um jeito que eu mesma não esperava. Eu respirei e falei, mais alto desta vez. Ele não fez nada. Ele é inocente. Pelo menos me deixe falar. E foi aí que aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Não um milagre, ainda não, mas algo quase tão forte quanto o silêncio. Aquele silêncio tenso, denso, incômodo, de quando as pessoas querem continuar rindo, mas percebem que talvez, só talvez, existe algo ali que não deveria ser ignorado. As risadas diminuíram. Os celulares continuaram gravando, mas as mãos ficaram mais firmes, como se estivessem esperando algo inesperado. Eu senti meu coração batendo forte, tão forte que parecia ecoar no peito. E naquele instante, com todas aquelas pessoas olhando para mim, eu percebi que não era só sobre defender meu pai, era sobre me defender também, sobre defender a verdade que ninguém ali queria escutar. Então eu permaneci ali, firme, mesmo com a voz tremendo, mesmo com a vergonha tentando me derrubar. E meu olhar encontrou o de algumas pessoas que, por um breve segundo, pararam de rir. Gente que talvez estivesse começando a perceber que aquilo não era brincadeira, que eu não estava ali para fazer cena, que eu estava ali porque não tinha mais ninguém para falar por nós. E agora eu te pergunto do jeito mais direto e sincero possível, e você deixaria eu falar? Eu preciso te contar uma coisa que ninguém ali percebeu, mas que mudou tudo para mim naquele momento. Não foi um grito, não foi uma prova, não foi um movimento estranho. Foi só um detalhe pequeno, tão pequeno que qualquer outra pessoa teria passado direto. Mas quando eu vi, aquilo me desmontou por dentro e me fez enxergar meu pai e até aquela situação inteira de outro jeito. Depois que o supervisor terminou de rir da minha tentativa de falar, eu olhei para o meu pai de novo. Ele ainda estava de cabeça baixa, totalmente curvado, como se o peso das algemas fosse maior do que o próprio corpo dele. As mãos tremiam, e eu pensei que fosse só nervoso, medo ou vergonha. Mas aí eu notei que ele não tremia de qualquer jeito. Ele segurava as mãos de um modo muito específico, como se estivesse tentando esconder alguma coisa.
como se estivesse tentando proteger algo bem pequeno, frágil, que ninguém podia ver. Eu me aproximei um pouco, só um pouco, e reparei que ele estava segurando um pedaço de papel amassado. Era tão pequeno que parecia quase nada, mas o jeito que ele segurava era tão cuidadoso, como se aquilo fosse mais importante do que toda a bagunça acontecendo ao redor. Apesar de tudo, apesar das algemas, apesar das acusações, o meu pai estava protegendo aquele pedaço de papel com o mesmo cuidado que ele segurava minha mão quando eu era criança e tinha medo de atravessar a rua. Eu fiquei olhando. Ninguém mais notou. E quanto mais eu olhava, mais parecia que aquele papel dizia alguma coisa sobre ele, sobre quem ele realmente era antes de ser tratado como criminoso. Enquanto todos gritavam, riam, filmavam, julgavam, meu pai estava ali, quieto, segurando aquele papelzinho como se fosse a única coisa que ainda lembrava ele de quem ele era. Então, eu dei um passo ainda mais perto, e foi aí que vi direito. Não era um documento, não era dinheiro, não era uma prova escondida, era só um desenho. Um desenho simples, feito com canetas coloridas, cheio de linhas tortas e círculos sem forma. E aí, no meio do caos, no meio da injustiça, no meio do barulho, eu senti uma fisgada no peito. Era um desenho meu, um desenho que eu fiz para ele quando eu tinha uns 8 anos. Eu lembrava perfeitamente. Eu tinha feito um coração gigante, umas estrelas tortas em volta, e escrito o nome dele errado, porque eu ainda não sabia escrever direito. Era um desenho feio, infantil, colorido demais. Mas ele tinha guardado. Ele carregava aquilo na carteira desde então. Eu até tinha esquecido. Ele não. E naquele momento eu vi. Ele estava segurando o desenho porque tinha medo de perder. Mesmo algemado, mesmo humilhado ali na frente de todo mundo, mesmo achando que ia ser levado sem que ninguém acreditasse nele, ele estava preocupado em não deixar aquele papel cair. E isso me destruiu por dentro, porque ali eu não estava vendo um acusado. Eu não estava vendo alguém que eles chamavam de ladrão. Eu não estava vendo vergonha. Eu estava vendo meu pai, o homem que me levava para a escola, que trabalhava dobrado para eu não faltar nada, que fingia não estar cansado para me ajudar com um trabalho da escola, que guardava um desenho meu por anos como se fosse ouro. E de repente, toda aquela situação ficou ainda mais cruel do que já era, porque não era só um homem sendo acusado injustamente, era um pai que amava demais. Um pai que segurava um pedaço de papel colorido como se fosse a única coisa que ainda lembrava ele de casa, da vida dele, de nós. Eu ainda conseguia sentir o cheiro do shopping, perfume caro misturado com gordura de batata frita, mas por um momento tudo isso sumiu da minha cabeça. Eu só via meu pai segurando aquele desenho com tanto cuidado, mesmo algemado. E eu pensei, se ele ainda consegue cuidar de algo tão pequeno nesse momento, mesmo com todo mundo olhando para ele como se fosse um monstro, então ele ainda não perdeu quem ele é. Ainda existe verdade dentro dele. E esse pequeno detalhe, essa coisa pequena que ninguém viu, me deu uma força que eu nem sabia que tinha. Me deu clareza, me deu foco. Me fez entender que eu não estava lutando só porque ele era meu pai. Eu estava lutando porque ele merecia. Porque ele era um homem bom, porque alguém como ele não podia ser destruído por causa de um erro, de uma mentira ou de uma pessoa que decidiu apontar o dedo de forma irresponsável. E aí veio outra coisa que eu notei, algo tão sutil que até hoje eu não sei se outra pessoa viu. Quando eu cheguei mais perto dele, ele levantou os olhos só por um segundo. Só um segundo. Mas naquele olhar tinha duas coisas misturadas. Arrependimento por estar me fazendo passar por aquilo. E esperança. Não era esperança de milagre. Não era esperança de ele sair dali naquele instante. Era esperança em mim. Ele estava me dizendo, sem falar uma palavra, eu confio em você. E aquela confiança dele foi como uma corrente quente passando pelo meu peito. Uma vontade de proteger ele com minha vida se fosse preciso.
Eu vi também que ele não piscava muito, como se tivesse medo de que, se fechasse os olhos, eu e o desenho desaparecêssemos juntos. Foi aí que eu entendi que meu pai também estava lutando. Ele lutava de um jeito diferente do meu. Ele não podia gritar, ele não podia correr, ele não podia discutir, mas ele estava lutando por dentro. E lutar também era isso, agarrar aquilo que te mantém de pé por dentro, mesmo quando por fora tentam arrancar tudo de você. O barulho do shopping começou a voltar aos poucos. O cheiro da praça de alimentação, as vozes, as risadas, os celulares vibrando, tudo isso reapareceu na minha cabeça. Mas agora eu estava diferente. Agora eu sabia que eu não podia recuar, porque eu tinha visto a humanidade do meu pai ali, no meio da bagunça. E aquilo era maior do que qualquer regra que tentassem usar contra ele. Eu também notei um outro som, bem baixinho. Um som que eu conheço desde pequena. Meu pai estava respirando daquele jeito rápido e curto que ele sempre fazia quando estava nervoso, mas tentando parecer calmo. Eu lembrava desse som quando ele me esperava sair de uma consulta médica. Quando ele me ensinou a andar de bicicleta e tinha medo de me ver cair, quando ele foi me buscar na escola no dia em que eu me machuquei. Era sempre do mesmo jeito. E agora, ouvir esse som ali, no meio daquela confusão, me fez sentir como se eu estivesse ouvindo a mesma cena repetida de todas as vezes em que ele tentou me proteger. Só que dessa vez, eu é que tinha que proteger ele. Esse detalhe, esse desenho, esse cuidado pequeno, esse gesto simples, mudou minha forma de enxergar tudo ali. Mudou meu medo, mudou minha coragem, mudou a forma como eu falei depois, porque eu não estava mais gritando para provar que ele era inocente. Agora eu estava lutando para defender alguém que nunca deixou de me amar, mesmo nos piores dias dele. E quando eu levantei a cabeça e olhei de novo para o segurança na cadeira de rodas, eu percebi que aquilo também mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Porque eu comecei a enxergar humanidade até nele. Parecia que o fato de meu pai guardar um desenho velho me lembrava que todos nós carregamos alguma coisa. Todos temos feridas. Todos temos histórias que ninguém vê. Mas só uma pessoa naquele shopping estava sendo esmagada por causa disso. E eu sabia que se eu não fizesse alguma coisa agora, ninguém mais faria. Eu lembro perfeitamente da sensação que tomou conta de mim quando o supervisor começou a falar de regras, protocolos e relatórios, como se cada palavra dele fosse um tijolo sendo colocado entre eu e meu pai. Era como se cada frase dele estivesse dizendo, sem dizer, que eu não tinha o direito de tentar defender a verdade. Isso, por algum motivo que nem eu mesma entendia naquele momento, me mexeu por dentro, como se alguém tivesse apertado minha alma com força. Porque eu sabia que, segundo as regras deles, eu não devia nem estar ali no meio daquele círculo, falando daquele jeito. Não era meu lugar, não era meu papel. Não era minha função. Eu sabia que, para eles, tudo tinha que seguir uma ordem. Primeiro relatório, depois anotação, depois testemunha, depois câmera, depois depoimento. Um passo atrás do outro, cada peça no lugar, e nada poderia ser mudado. Só que, ao mesmo tempo, eu sentia que se eu seguisse esse caminho certinho, como eles queriam, meu pai ia ser levado dali algemado, sem que ninguém parasse para perceber que ele era inocente. Se eu esperasse o procedimento, ele ia virar só mais um número perdido num papel, só mais um caso marcado como resolvido, mesmo estando completamente errado. E essa sensação era sufocante. Era como tentar respirar com alguém apertando seu peito com as duas mãos. Enquanto o supervisor falava, eu ficava dividida entre duas coisas que pareciam brigar dentro de mim. A vontade de respeitar as regras e a necessidade de ouvir o que meu coração gritava. Porque eu sabia que se eu me calasse, eu estaria obedecendo. Mas se eu obedecesse, eu estaria traindo meu próprio pai. E não existe regra no mundo que faça isso parecer certo.
Eu ouvi o supervisor repetir, quase como um disco riscado: não interfira, isso não é sua função, existem passos a serem seguidos, existe um processo. Ele falava tudo isso com tanta certeza, tanta confiança, que por um momento eu me perguntei se eu não estava mesmo fazendo algo errado. Se realmente não era melhor ficar quieta. Se talvez eu estivesse passando dos limites. Mas aí eu olhei de novo para o meu pai. Algemas nos pulsos, cabeça baixa, ombros caídos. O macacão laranja marcando nele um rótulo que não pertencia à história dele. E de repente eu percebi, se eu seguisse a regra naquele instante, se eu respeitasse exatamente o que eles queriam, eu não estaria só obedecendo. Eu estaria ajudando eles a destruírem a vida do homem que mais me amou no mundo. Só porque era mais fácil para eles acreditar na mentira do que parar para escutar a verdade. E foi nesse momento que a batalha dentro de mim começou de verdade. De um lado tinha aquela voz interna que dizia: você não deve brigar com a segurança, você não deve enfrentar um adulto, você não deve contrariar a autoridade. Essa voz que todo mundo cresce ouvindo. Aquela que diz que tem hora para falar, hora para ficar quieto, hora para respeitar. Aquela voz que parece sempre mais adulta, mais madura, mais certa. Mas do outro lado, tinha outra voz que vinha de um lugar mais fundo, mais sincero, mais vivo. Era a voz que dizia: o que é certo nem sempre é o que mandam você fazer. Às vezes, o certo é o que ninguém tem coragem de tentar. E essa voz era tão forte que parecia vir do meu peito inteiro, não só da minha cabeça. Eu fiquei ali, parada, com o barulho do shopping misturado com as palavras do supervisor, tentando decidir o que fazer. E por um instante, eu me senti tão pequena quanto uma criança perdida. Eu senti medo, senti insegurança, senti vontade de chorar, senti raiva também, porque parecia que para eles, meu pai era só um documento marcado com o nome dele, e eu era só a menina emocional que não sabe o que está falando. Eu fiquei pensando em como tudo parecia fácil quando eu era menor. Quando meu pai dizia que o certo era o certo e fim. Quando eu acreditava que as pessoas que mandavam sabiam o que estavam fazendo. Quando eu achava que o mundo era simples. Certo e errado, verdade e mentira. Mas ali, naquele dia, eu aprendi que a vida real não é assim. Que às vezes quem tem a lei na mão não tem a verdade. E às vezes quem tem a verdade não tem voz. E foi por isso que, quando eu senti essa mistura de dores e dúvidas dentro de mim, eu percebi que não dava mais para seguir só a regra. Porque se eu seguisse, meu pai seria levado. E eu sabia que, no fundo, eu nunca me perdoaria por ter ficado calada. Eu percebi algo muito claro naquele instante. A lei deles era escrita, mas a minha era sentida. E naquele momento, o que eu sentia era mais forte do que qualquer documento. Porque nenhuma regra no mundo podia ser mais importante do que impedir uma injustiça de acontecer bem na minha frente. O supervisor continuava falando de relatórios, dizendo que tudo seria resolvido depois, que eu estava atrapalhando a ordem, que eu precisava me afastar. Ele usava palavras que pareciam resolver o problema, mas que, na verdade, só afastavam a verdade mais e mais. E eu fiquei pensando: como alguém pode achar que papel é mais confiável do que o que você vê com seus próprios olhos? Como alguém pode ignorar algo só porque está escrito num formulário? Como alguém pode acreditar mais num protocolo do que na palavra de uma pessoa que está sendo destruída por um erro? Eu sentia dentro de mim uma certeza estranha, mas muito forte. Se eu deixasse eles seguirem só o caminho correto, nada seria corrigido. Porque aquele caminho não foi feito para enxergar pessoas. Foi feito para organizar processos. Mas processos não salvam ninguém quando quem está no controle quer seguir o caminho mais fácil e não o caminho mais justo. E foi aí que eu entendi a diferença entre lei e fé. Lei é aquilo que te mandam seguir. Fé é aquilo que te move quando a lei falha. Eu não podia provar nada ainda. Eu não tinha uma câmera na mão, não tinha um relatório,
não tinha um documento. Eu não tinha nada além do que eu sentia. Mas o que eu sentia era tão forte, tão profundo, que seria impossível ignorar. E eu sabia que, se o milagre que eu acreditava fosse real, ou até se não fosse, eu precisava pelo menos tentar. Porque tentar, naquele momento, era o único ato de coragem que existia. E não tentar seria me tornar cúmplice da injustiça. Eu fiquei pensando em quantas pessoas ao meu redor já tinham desistido de tudo por medo de quebrar regras. Quantas pessoas tinham visto injustiças e ficado caladas porque não era o momento certo ou não era o lugar certo. E eu percebi que talvez seja por isso que tantas coisas erradas continuam acontecendo. Porque sempre tem alguém dizendo, essa não é sua função. Sempre tem alguém querendo empurrar você para trás. Mas naquele dia, naquele shopping, com meu pai algemado e humilhado, eu sabia que eu não podia ser mais uma dessas pessoas. Eu precisava ser alguém que escolhe o que sente e não o que mandam. Eu precisava ser alguém que escuta o coração quando todo mundo só quer ver papéis e regras. Foi por isso que eu dei um passo para frente. E naquele passo, eu escolhi a fé. Eu preciso te contar com calma o que aconteceu naquele momento, porque até hoje eu sinto na pele cada segundo daquele constrangimento. Não foi só alguém rindo de mim, não foi só uma piada maldosa. Foi algo mais fundo, mais pesado, mais difícil de segurar. E eu quero que você entenda isso, porque talvez só assim você consiga imaginar a sensação que eu tive quando tudo desabou em volta de mim. Tudo começou quando eu falei de novo, tentando fazer alguém me ouvir. Eu nem estava gritando, nem fazendo nada demais. Estava só tentando defender meu pai. Só isso. Mas foi como se, ao abrir a boca, eu tivesse apertado um botão que fez todo mundo ao redor esquecer que eu era uma pessoa. Eles passaram a me ver só como motivo de riso. Primeiro veio uma risada alta, lá do fundo. Daquelas risadas que não têm motivo real, mas que servem só para chamar atenção. Era uma mulher segurando um milkshake. Ela riu tanto que bateu a mão na mesa onde estava sentada. A bebida até pulou um pouco. A risada dela foi tão feia, tão carregada de deboche, que meu peito até encolheu. E antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, outras risadas começaram a acompanhar. Uma aqui, outra ali. Risos soltos, espalhados, crescendo, se multiplicando. Como se eu tivesse contado uma piada sem perceber, mas uma piada que só machucava, não fazia ninguém feliz de verdade. A cada novo riso, eu sentia meu rosto esquentar. Aquele calor que sobe do pescoço e queima até a ponta da orelha. Um calor que não é bonito nem suave. É um calor de vergonha, de humilhação, de impotência. Como se o mundo inteiro estivesse olhando para mim com aquele olhar que diz, você não é nada. Depois vieram os comentários. Sempre vêm. Os risos nunca vêm sozinhos. Um dos seguranças, o mais alto, encostou na parede, cruzou os braços e falou alto o suficiente para eu ouvir. Essa garota assiste filme demais. O outro, um pouco mais jovem, deu uma risadinha presa e completou. Vai querer fazer mágica agora. Eles nem tentaram esconder que estavam falando de mim. Era como se eu fosse uma brincadeira na frente deles. E pensar que eram esses mesmos homens que tratavam as regras como se fossem sagradas, como se fossem guardiões da ordem. Mas quando se tratava de humilhar alguém, aí não existia regra nenhuma. Eu olhei para eles. Não para brigar, não para responder. Só para ver se, por algum motivo, eles percebiam que eu era uma pessoa de verdade. Mas não, eles nem me enxergavam. Eu era só a menina atrevida, a menina sem noção, a menina que quer aparecer. E então veio uma mulher que estava gravando com o celular. Ela estava com o aparelho levantado bem na minha direção, como se eu fosse um show. E ela disse com a boca torcida, é igual ao pai, louca igual ao pai. Eu senti um aperto tão forte no peito, tão fundo, que precisei segurar a respiração por alguns segundos. Não porque eu estava brava, mas porque aquela frase me atingiu como uma faca. Porque ela não estava só me atacando.
Estava atacando meu pai. Um homem que nunca fez mal para ninguém. Um homem que estava ali com as mãos presas, sendo humilhado por algo que ele não fez. E aquela mulher não sabia nada dele, nada da história dele, nada da vida dele. Mas mesmo assim, achava que tinha o direito de julgar, o direito de ser cruel. E foi aí que eu percebi que a crueldade das pessoas não precisa de motivo. Às vezes, elas só precisam de plateia. O pior para mim, porém, não foi a risada da mulher, nem o comentário dos seguranças, nem o burburinho das outras pessoas. O pior foi quando eu olhei para o segurança na cadeira de rodas, o Bruno Almeida. Eu esperava que, pelo menos, ele não estivesse rindo. Eu achava que ele, por estar numa posição frágil, entenderia o que é ser diminuído. Mas quando eu olhei para ele, ele estava com a mão na boca, fingindo tossir. Mas os olhos denunciavam que ele estava segurando o riso. Aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa. Porque foi naquele momento que eu vi que ele não me via como uma pessoa. Ele não via uma filha lutando pelo pai. Ele via só alguém fácil de zombar. Só alguém que poderia ser ridicularizada sem culpa. Ele estava rindo com a multidão. Ele estava me colocando no mesmo lugar que eles, e pior, estava mostrando para todos que eu não merecia ser levada a sério. E quando eu percebi isso, meu corpo inteiro ficou tenso. Minha garganta apertou, minhas mãos ficaram frias. Eu senti uma vontade enorme de desaparecer, de sumir dali, de correr para um lugar onde ninguém pudesse me ver. Mas eu não podia fazer isso, não naquele momento. Não com meu pai algemado, não com tanta injustiça acontecendo na frente de todo mundo. Então eu fiquei ali, parada, respirando fundo, tentando não chorar, tentando não tremer, tentando fingir que eu não estava ouvindo nada. Mas eu estava, eu ouvia tudo, cada risada, cada palavra, cada olhar de julgamento. Era como se todo o shopping estivesse cochichando ao mesmo tempo. E no meio disso, eu ainda tentava falar com você. Eu tentava explicar. Eu tentava manter minha mente firme. Eu tentava respirar e pensar. Se eu conseguir fazer você entender, talvez eu consiga fazer alguém aqui entender também. Eu olhava para cada rosto ao redor e me perguntava se alguma daquelas pessoas tinha noção do que estavam fazendo comigo. Se sabiam que, ao rir, estavam me esmagando por dentro. Que, ao filmar, estavam me tornando um objeto. Que, ao comentar, estavam dando força para uma injustiça monstruosa. Mas a verdade é que eu acho que ninguém ali estava pensando nisso. Eles estavam agindo no automático, no impulso, no riso fácil, na maldade sem peso. E sabe qual é a parte mais triste? É que mesmo assim eu continuei falando, mesmo assim eu continuei tentando, mesmo assim eu continuei lutando. Porque no fundo eu sabia que se eu parasse, meu pai seria levado embora e ninguém ali se importaria. A humilhação começou a ficar tão forte que eu senti como se estivesse sendo engolida por ela. Senti como se a vergonha tivesse virado uma segunda pele grudada em mim. E eu pensava, por que ninguém consegue enxergar o que eu estou tentando fazer? Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim dizia que eu precisava continuar, que mesmo sangrando por dentro, eu precisava ficar firme. E foi por isso que, mesmo com o rosto ardendo, mesmo ouvindo risadas que pareciam agulhas entrando no meu ouvido, mesmo com o coração batendo rápido demais, eu mantive meus olhos abertos. Mantive minha postura. E continuei falando com você, porque se eu deixasse aquela humilhação me derrotar, aí sim seria o fim. Eu não deixei. Eu respirei. Eu fiquei. Eu segurei firme, porque apesar de toda a dor, eu sabia que eu não estava lutando só por mim. Eu estava lutando pelo meu pai, por nós dois, pela verdade que ninguém queria ouvir. E talvez, só talvez, você consiga entender como isso mexeu comigo por dentro. Eu lembro exatamente do momento em que tudo começou a mudar, mesmo que ninguém ali percebesse. Foi tão simples que poderia ter passado despercebido, mas tão intenso que até hoje meu corpo responde quando eu penso nisso.
E por mais estranho que pareça, não foi o toque em si que mudou o clima. Foi a decisão de dar o passo antes dele. Foi a coragem de fazer o que ninguém estava esperando. A coragem de enfrentar todos aqueles olhos que não queriam me ver, mas sim me consumir como se eu fosse uma distração barata. Depois de todas as risadas, de todo o deboche, de toda a falta de respeito, algo dentro de mim ficou tão apertado, tão firme, tão quente, que eu não conseguia mais ficar parada. Meu pai continuava algemado, com o rosto baixo, tentando não olhar para mim para não me ver sofrendo. Mas eu via ele mesmo assim. Via o ombro dele tremendo. Via o peito dele subindo rápido. Via aquela respiração curta que ele sempre tinha quando estava com medo de parecer um peso para mim. Aquilo me cortava por dentro. E aí aconteceu a coisa que me fez finalmente agir. O supervisor, Renato Barbosa, cruzou os braços, inclinou a cabeça para o lado e disse alto o bastante para todo mundo ouvir: "Se quer fazer cena, faz logo. A gente tem trabalho de verdade para cuidar." Ele falou isso como se eu fosse um incômodo, como se eu estivesse estragando o dia deles, como se uma vida, a vida do meu pai, não valesse o esforço de perder alguns minutos, como se a verdade fosse um obstáculo na frente deles. E quando ele disse cena, foi aí que eu entendi que nada naquele lugar faria sentido se eu não fizesse algo que fosse impossível ignorar. Então, eu abri as minhas mãos. Eu não levantei rápido, não fiz gesto dramático, não gritei, nada disso. Eu só abri as mãos devagar, com a calma que eu não tinha, mas que eu fingia ter. Eu abri como quem pede paz, como quem pede só um instante de silêncio, como quem pede que o mundo pare só o suficiente para que uma palavra verdadeira possa nascer no meio do barulho. E eu disse, com a voz mais firme que consegui achar dentro de mim: "Eu só preciso de 1 minuto. Silêncio." Mas não um silêncio respeitoso. Um silêncio que veio carregado de desprezo. O tipo de silêncio que vem quando as pessoas param de rir, não porque acreditam em você, mas porque querem ver o que você vai fazer de ridículo desta vez. Renato soltou um suspiro, desses longos, pesados, de quem está cansado antes mesmo do dia começar, e respondeu: "Então faça seu show." Ele disse isso para me diminuir, para me envergonhar, para me derrubar. Mas naquele segundo, sem que ele percebesse, ele fez exatamente o contrário. Porque quando ele me deu permissão para fazer meu show, ele, sem querer, tirou a arma principal deles, o controle. Agora eu podia dar um passo adiante sem que eles pudessem me arrastar de volta. Agora eu tinha o espaço mínimo para agir. Agora, por mais que zombassem, eles tinham que olhar. E isso já era muito mais do que eu tinha 5 segundos antes. Então eu respirei fundo e comecei a andar. Eu caminhei em direção ao segurança na cadeira de rodas, Bruno Almeida, que me encarava com um misto estranho de arrogância e desconforto. Não era medo ainda, mas também não era mais aquele deboche limpo e fácil que ele tinha no começo. Era outra coisa. Uma sombra no olhar. Um sinal pequeno de que, em algum lugar dentro dele, talvez ele estivesse começando a sentir que aquilo não era só teatro. Enquanto eu me aproximava, eu percebi tudo. Cada olhar atravessado, cada celular apontado, cada risada contida. O shopping inteiro parecia prender o fôlego, mas não por emoção, e sim pela expectativa de me ver fracassar. Era como se eu fosse um truque de mágica ruim, do qual todo mundo já esperava o final. Eles queriam me ver ser derrotada, queriam me ver perder o chão, queriam me ver desistir. Mas eu continuei andando, e quanto mais perto eu chegava, mais eu sentia um peso estranho no ar. Não era sobrenatural, não era mágico, era humano, um peso feito de medo, de dúvida, de orgulho ferido, de incerteza. Como se todas as pessoas ali, mesmo as que riam, de algum modo soubessem que aquilo podia tomar um rumo que ninguém tinha previsto. Bruno mexeu as mãos nos apoios da cadeira. O movimento era pequeno, mas eu vi. Ele estava nervoso, mesmo tentando esconder.
mesmo segurando aquela expressão dura, mesmo tentando parecer inabalável. Ele estava nervoso de verdade. Não comigo, não ainda. Ele estava nervoso com a possibilidade, remota, improvável, ridícula, de sentir algo que ele jurava não poder sentir. E eu parei na frente dele. Eu não disse nada, nem ele disse. A multidão também ficou quieta, embora eu ainda ouvisse alguns risinhos de canto de boca, risos que vinham de gente que não queria perder a pose, que precisava fingir que ainda achava tudo uma brincadeira. Mas eram risos curtos, instáveis, nervosos, risos de quem não sabe se ri ou observa. E eu estendi a mão. Eu vi quando os olhos dele seguiram meu movimento. Ele não queria olhar, mas olhou. Ele não queria dar importância, mas deu. Ele não queria demonstrar, mas demonstrou. Foi rápido, mas eu percebi. Um micro tremor no canto do olho, como se ele estivesse tentando avaliar o que vinha em seguida. Eu não toquei nele de imediato. Eu deixei minha mão ali no ar por um instante pequeno, mas suficiente para o silêncio virar outra coisa. Não era mais deboche, não era mais risada solta, não era mais diversão para ninguém. Era suspense. E então eu toquei. Encostei minha mão na perna dele com a maior delicadeza que consegui. Não para causar impacto, não para performar nada, não para chocar ninguém, mas porque eu sabia que, se eu tocasse de um jeito brusco, ele teria uma desculpa para dizer que era reflexo, que não tinha sido nada, que eu forcei. Então, eu toquei com cuidado, com controle, com intenção. O tecido da calça dele era frio, o corpo dele era quente, e eu senti, logo no primeiro segundo, o ar dele mudar. Ele prendeu a respiração. Não foi forte, não foi alto. Não foi dramático, foi só um pequeno descompasso no ritmo da respiração. Mas eu ouvi, e eu senti, e por um momento eu pensei que talvez o mundo inteiro pudesse sentir também. Eu fechei os olhos, só por um segundo. Não para fazer cena, como eles diziam, não para parecer espiritual, não para dramatizar. Eu fechei os olhos porque naquele momento era a única forma que eu tinha de me manter firme sem desmoronar. Era meu jeito de bloquear o barulho da praça de alimentação, o cheiro de fritura, o clique dos celulares, as risadas presas, os suspiros, os comentários venenosos. Eu precisei desse segundo, só um segundo, para respirar, para me segurar, para lembrar do motivo de eu estar ali. E quando eu abri os olhos, vi algo completamente novo nos olhos dele. Não era fé, não era emoção, não era dor, era uma pergunta. Ele me olhava como se estivesse tentando entender uma coisa que ele não conseguia explicar, como se estivesse tentando encontrar dentro de si uma resposta que ele não tinha, como se estivesse lutando para manter o controle do próprio corpo e perdendo. E foi aí que eu percebi a mudança. Não na multidão, não no supervisor, não nos seguranças rindo. A mudança aconteceu nele. Um micromovimento, uma contração leve, tão fraca, tão pequena, tão rápida, que se eu tivesse piscado, eu não teria visto. Mas eu vi, eu senti. E o corpo dele sentiu também. Eu vi nos olhos dele, ele sabia, ele percebeu, ele engoliu seco. E naquele instante, o clima inteiro mudou. A multidão continuava ali, mas agora não era só risada. Algumas pessoas ficaram inquietas, outras pararam de gravar, outras se aproximaram um pouco mais, outras olharam para os lados tentando entender se tinham visto o que achavam que tinham visto. Eu não falei nada, meu pai não falou nada, ninguém falou nada. Era como se a verdade tivesse colocado o pé dentro do espaço e o ar tivesse mudado de cor. E foi aí, neste momento específico, que eu fiz a pergunta que mudou tudo, para mim e para quem estava assistindo. E você deixaria eu tentar por um minuto? Eu perguntei olhando direto nos olhos dele, mas essa pergunta não era só para ele, era para todos os que estavam assistindo, para todos os que riram. Para todos os que duvidaram, para todos os que julgaram meu pai sem pensar duas vezes, e também para você, porque às vezes um minuto
Só um minuto é suficiente para alterar tudo o que as pessoas acreditam ser impossível. Eu vou te contar exatamente o que aconteceu naquele instante, do jeito mais claro que eu consigo, porque até hoje eu lembro de cada segundo como se estivesse acontecendo de novo. Não foi um milagre enorme de uma vez. Não foi algo brilhante, nem dramático, nem cheio de gritos. Foi uma coisa tão pequena, tão discreta, tão rápida, que se eu não estivesse olhando com toda a força do meu coração, eu teria perdido. Eu ainda estava ali, com a mão na perna do segurança, sentindo o tecido frio da calça dele e o calor do corpo tentando escapar por baixo. Minha mão estava firme, mas por dentro eu tremia, não de medo, mas daquela tensão que aparece quando você sabe que pode acontecer alguma coisa, mesmo que você não faça ideia do que. O shopping inteiro estava silencioso. Não era aquele silêncio de respeito. Era o silêncio curioso, desconfortável, pesado. Como quando algo estranho acontece numa sala cheia e todo mundo segura o ar, esperando o próximo som. Foi assim, como se o mundo estivesse em pausa. E então aconteceu. Primeiro, eu senti ele puxar o ar. Não foi um suspiro grande, daqueles que chamam a atenção. Foi um puxão de ar curto, preso, rápido, como se o corpo dele tivesse levado um choque por dentro. Como se algo tivesse esbarrado nele onde ninguém podia ver. Eu ouvi tão perto que parecia que o som tinha acontecido dentro do meu ouvido. Eu abri um pouco mais os olhos e foi aí que eu vi o pé dele. Aquele pé que ele dizia não sentir, aquele pé que ele arrastava até para ajustar na cadeira, deu um espasmo, bem pequeno, quase nada. Um movimento tão discreto que qualquer pessoa distraída teria jurado que imaginou. Não foi um chute, não foi um tranco, foi um microespasmo, como se um único músculo tivesse acordado por um segundo. Mas eu vi, eu juro que eu vi, e eu senti também. Porque no exato momento em que o pé mexeu, o músculo embaixo da minha mão vibrou. Não foi forte, não foi claro, não foi contínuo. Foi só uma vibração leve, quase uma onda passando por dentro da pele dele, como se algo estivesse tentando voltar à vida, mas ainda sem certeza se era permitido. Eu senti essa vibração subir até a minha mão e ir direto para o meu peito. Eu não puxei a mão rápido, não me assustei, não fiz nenhum movimento brusco. Eu só fiquei parada, como se meu corpo tivesse entrado num estado de atenção total. Meu coração batia tão rápido que parecia que eu estava ouvindo dentro da minha garganta. E eu olhei para ele. Bruno tentou disfarçar no mesmo segundo. Ele apertou as mãos no apoio da cadeira, endureceu o rosto, mas não conseguiu esconder tudo. Os olhos dele entregaram, ele engoliu seco. Aquele tipo de engolida que não é para limpar a garganta, é para tentar segurar algo lá dentro. Algo que está subindo, querendo aparecer, querendo ser admitido. Ele piscou mais rápido também, só uma vez. Mas eu vi, e quando ele abriu os olhos de novo, tinha medo ali. Não medo de mim, medo do que ele sentiu, medo do que aquilo podia significar. Medo da possibilidade, mesmo que pequena, de que eu estivesse falando a verdade desde o começo. Eu fiquei olhando para ele, tentando processar tudo enquanto ainda mantinha a mão no mesmo lugar. Eu não queria falar nada, não queria interromper, não queria quebrar aquele momento. Era tão frágil, tão delicado, que parecia que qualquer palavra alta demais poderia espantar o que quer que estivesse acontecendo. E foi aí que o shopping reagiu. Primeiro foi um silêncio mais pesado ainda. Um silêncio que não era só falta de barulho, era falta de ar. Era como se as pessoas tivessem percebido que algo tinha mudado, mas ninguém quisesse ser o primeiro a admitir. Alguns abaixaram o celular, outros deram um passo para trás, e alguns simplesmente congelaram no lugar. Eu conseguia sentir esse silêncio na pele. Era uma quietude diferente, quase viva. Como se todos estivessem tentando entender se tinham visto a mesma coisa que eu. Eu não falei nada. Ele também não falou. Meu pai, algemado, só levantou um pouco os olhos, sem fazer movimento nenhum que chamasse atenção. Mas eu vi o brilho nele.
Um brilho frágil, quase escondido, mas real. Ele também percebeu. E eu fiquei ali, segurando aquele momento como se segurasse uma chama pequena que não podia apagar. Porque, por mais que o espasmo tivesse sido mínimo, por mais que a vibração tivesse durado só um segundo, eu sabia. Não dava para explicar, não dava para provar ainda, mas eu sabia. Alguma coisa tinha mudado nele, dentro dele, no corpo dele. E por mais que ninguém assumisse naquele instante, por mais que ninguém quisesse acreditar, por mais que muita gente tivesse medo de dizer em voz alta, o clima tinha mudado. Tudo tinha mudado. Às vezes a vida não dá um sinal enorme. Às vezes ela dá só um instante pequeno demais para quem não está prestando atenção. Um movimento mínimo, um suspiro quebrado, um olhar que vacila. Mas quando você está no lugar certo, no segundo certo, você sente. E eu senti, vivi. E foi ali, naquele microespasmo quase invisível, que eu percebi que talvez, só talvez, aquele impossível que todo mundo zombava, não era tão impossível assim. Eu quero que você entenda exatamente o que eu senti naquele momento, porque tudo aconteceu tão rápido que parecia que o ar tinha mudado de velocidade. Foi como se, de repente, alguém tivesse apertado um botão que colocou todo mundo no modo corram, menos eu. Eu fiquei presa naquele instante, tentando acompanhar um relógio que parecia bater 2 vezes mais rápido do que o normal. Assim que o pé do Bruno se mexeu, aquele pequeno espasmo que ninguém queria admitir que viu, eu senti o ar do shopping mudar. Mas antes que qualquer pessoa pudesse reagir, antes que a dúvida virasse surpresa, antes que o silêncio virasse verdade, o supervisor, Renato Barbosa, avançou na minha direção. Ele não gritou, mas o tom dele cortou o silêncio como uma porta batendo. A brincadeira acabou. Eu nunca vou esquecer essas palavras. Ele falou como se estivesse encerrando um show de mágica ridículo, como se eu estivesse atrapalhando o trabalho dele, como se o que eu estava fazendo fosse apenas capricho, fantasia, invenção de criança. Ele disse aquilo como quem fecha uma cortina na cara de alguém. E quando ele deu mais 2 passos, o outro segurança, o mais jovem, chegou por trás e disse: "Vamos levar o pai dela agora." Foi ali, naquele instante, que o mundo apertou meu peito de um jeito que eu nunca tinha sentido. Porque por um segundo eu percebi exatamente o que estava prestes a acontecer. Eles iam puxar meu pai pelo braço, arrastar ele para longe de mim, e tudo o que tinha acabado de acontecer, aquele movimento, aquela vibração, aquele sinal, seria enterrado como se nunca tivesse existido. Se eles levassem ele dali, acabou. Eu sabia disso. Porque, se meu pai fosse tirado daquele shopping, ninguém jamais daria atenção para aquilo que eu senti. Eles iam falar que foi coincidência, que foi nervo, que foi reflexo, que eu inventei, que eu imaginei. Eles iam escrever um relatório dizendo que nada aconteceu e pronto. Essa frase seria a sentença final. E meu pai seria levado como culpado. E ninguém ali iria olhar para trás. Eu senti esse desespero subir pelo meu peito como água fria. Foi uma sensação muito estranha, ao mesmo tempo que eu estava vivendo algo enorme, precioso, importante. O mundo inteiro estava tentando empurrar aquilo para baixo, como se não valesse nada. Como se fosse melhor apagar do que ver. E eu queria gritar: "Espera!", mas minha voz travou por um instante. O tempo não parou por mim. Pelo contrário, parecia correr mais rápido. Eu percebia tudo ao mesmo tempo. O toque leve da minha mão ainda na perna dele, as pessoas se mexendo atrás de mim, os passos dos seguranças chegando, meu pai respirando mais rápido, Bruno olhando para frente como se tivesse levado um choque interno, meus olhos começando a arder e o supervisor se aproximando como se estivesse prestes a colocar um ponto final em algo que nem chegou a começar. Foi nesse instante que eu percebi. Eu tinha segundos,
Não minutos, segundos, segundos para transformar um microespasmo em prova, segundos para transformar um silêncio em verdade, segundos para impedir que meu pai fosse levado, segundos para impedir que tudo virasse só mais uma história de injustiça engolida pelo sistema deles. Eu sabia que se eu deixasse eles agirem naquele momento, tudo estaria perdido. Não ia ter como recuperar depois. Não ia ter como convencer ninguém depois. Não ia ter como voltar e dizer, mas eu vi o pé dele mexer. Eles iam rir da minha cara de novo. Iam chamar de imaginação, de truque de luz, de qualquer coisa menos verdade. Então eu fiz a única coisa que eu consegui fazer naquela fração de segundo. Eu firmei a mão na perna dele, não com força, mas com certeza. Eu precisava que ele sentisse, eu precisava que ele percebesse. Eu precisava que aquele movimento mínimo fosse reconhecido por ele, não só por mim. Porque se ele percebesse, se ele admitisse, nem que fosse só com os olhos, se ele deixasse escapar que sentiu alguma coisa, então eu teria uma chance de impedir meu pai de ser levado, uma chance de provar que nada ali estava acabado, como o supervisor dizia, uma chance de manter o mundo parado por mais um segundo, o segundo que eu precisava. Eu olhei de relance para o meu pai. Ele estava apavorado. Os olhos dele diziam tudo sem precisar de palavras. Não me deixa ir, por favor. E aquela imagem entrou em mim como um trovão. Eu senti meu corpo inteiro ativar. Foi como se a coragem tivesse sido jogada dentro de mim à força, empurrando medo, vergonha e dúvida para o fundo. Porque naquele instante eu entendi a coisa mais cruel daquela situação. Ninguém ali ia lutar por nós. Ninguém ali ia dizer espera. Ninguém ali ia olhar de novo para o pé que se mexeu. Ninguém ali ia sequer cogitar a possibilidade de que eu tinha razão. Se eu não agisse, ninguém agiria. E meu pai seria levado como culpado. E o sinal que eu vi seria esquecido antes mesmo de virar memória. Foi assim que eu passei a sentir o tempo não como segundos, mas como algo vivo, correndo do meu lado. Como se o tempo estivesse me dizendo, é agora ou nunca mais. O supervisor se aproximava cada vez mais. O outro segurança já estava estendendo a mão para pegar meu pai pelo braço. E eu sabia que faltavam apenas poucos passos para perder tudo. Mesmo assim, por dentro, eu falei com você. Falando comigo mesma também. Tentando decidir se eu tinha direito de continuar, de lutar, de insistir numa verdade que ninguém acreditava. Mas a resposta chegou sozinha, firme, nítida, do jeito mais simples possível. Eu tinha que tentar. Não importava o risco, não importava quem ia rir, não importava quem ia gravar, não importava quem ia chamar de loucura. Se eu não fizesse nada, eu ia perder meu pai. E não existe regra que seja mais importante do que isso. O ar ao redor ficou mais pesado. O supervisor levantou a mão como quem vai expulsar alguém. A multidão deu um passo para frente e depois um para trás, tentando encontrar um ângulo melhor. E eu senti o mundo inteiro se inclinando para cima de mim, pressionando, empurrando, gritando sem som. Mas eu não desisti. Eu fiquei ali. Eu plantei meu pé no chão e segurei firme a perna dele, como se aquele toque fosse o único fio que ainda me conectava à chance de salvar meu pai. E por um instante, só um instante, eu percebi que o tempo não estava correndo contra mim. Ele estava me testando. E foi ali, naquele momento de quase desespero, que tudo ficou claro. Eu não podia esperar. Eu não podia pensar demais. Eu não podia hesitar. Eu tinha que agir. E você sabe, quando a verdade está prestes a aparecer, o tempo sempre tenta correr mais rápido. Eu quero te contar exatamente o que eu vi no rosto do Bruno naquele momento, porque foi ali que tudo começou a mudar de verdade. Não do lado de fora, mas dentro dele. E eu só percebi isso porque estava muito perto. Perto o bastante para ver coisas que ninguém mais viu. Talvez nem ele tenha percebido de imediato. Mas eu vi, eu senti. Quando minha mão ainda estava na perna dele e o supervisor vinha para cima de mim, eu olhei para o Bruno
esperando encontrar o mesmo olhar duro e arrogante de antes. Aquele olhar que dizia: "Você não sabe de nada, pare de perder tempo, nada vai mudar." Eu estava pronta para ver isso de novo. O riso escondido, o desprezo, o desafio. Mas não foi isso que eu encontrei. O rosto dele mudou, não de uma vez, não como em cena de filme. Mudou devagar por dentro, como se alguma coisa estivesse começando a ceder sob a superfície. Primeiro foi o olhar. Ele desviou dos meus olhos por um segundo, e isso já era estranho, porque ele nunca desviava. Ele sempre mantinha o olhar fixo, firme, como se pudesse controlar todo mundo só com o jeito de olhar. Mas ali, ele desviou. E quando voltou, era outro olhar. Tinha algo ali que eu nunca tinha visto nele. Não era raiva, não era deboche, não era superioridade, era confusão. Uma confusão profunda, quase infantil. Como se ele estivesse sentindo uma coisa no corpo que não combinava com o que ele acreditava. Como se uma parte dele dissesse: "Não é possível." Mas outra parte estivesse perguntando: "E se?" Ele piscou várias vezes, como quem tenta limpar uma imagem da cabeça. E eu juro para você, naquele piscar, eu vi algo que parecia lembrança. Como se por um instante muito pequeno ele tivesse voltado no tempo. Talvez para o dia do acidente, talvez para o momento em que perdeu o movimento das pernas, talvez para a primeira vez que tentaram ajudar ele e não deu certo, talvez para um médico dizendo que ele nunca mais iria andar. Eu não sei exatamente o que ele viu, mas eu vi que ele viu. Isso mexeu comigo de um jeito estranho, porque pela primeira vez eu percebi que ele não era só o homem duro que acusou meu pai. Ele era alguém que tinha quebrado por dentro muito antes disso. E aquela quebra antiga estava reaparecendo agora, como uma rachadura que sempre esteve ali, escondida, mas que de repente encontrou uma brecha para voltar à superfície. Eu vi também arrependimento. Muito rápido, muito discreto, mas real. Foi como se ele tivesse percebido naquele instante que talvez tivesse ido longe demais, que talvez tivesse sido duro demais, que talvez tivesse machucado pessoas sem pensar. Não porque ele queria ser cruel, mas porque era o jeito que ele aprendeu a sobreviver depois do acidente, afastando todo mundo, endurecendo, nunca mostrando fraqueza. E agora ele estava sentindo algo no corpo que ele dizia não sentir há anos. E isso deixou ele com medo. Sim, medo. Não medo de mim, mas medo do próprio corpo. Medo de acreditar em algo que ele tinha sido ensinado a não acreditar nunca mais. Medo da esperança. A esperança é perigosa para quem já sofreu demais. Ele respirou fundo, aquele tipo de respiração que não sai suave, mas aos pedaços, como se estivesse arranhando por dentro. E quando ele soltou o ar, os olhos dele estavam diferentes. Não tinha mais arrogância, não tinha mais aquela armadura que ele usava como se fosse parte da pele. Era como olhar para alguém sem máscara. Eu consegui ver a dor antiga ali. Uma dor que não tinha nada a ver comigo ou com meu pai. Era dele, só dele. E por um momento eu senti vontade de dizer alguma coisa para ele, qualquer coisa. Não para confortar, porque não era hora disso, mas para mostrar que eu tinha visto aquilo. Que eu tinha entendido que ele não era só o vilão da minha história. Ele também era alguém carregando um passado pesado, um passado que ele nunca tinha deixado ninguém encostar. Mas eu não falei, porque eu sabia que se eu falasse, ele poderia se fechar de novo. E ele estava aberto, pela primeira vez. Ele me olhou direto nos olhos, sem desviar, sem rir, sem zombar, sem tentar parecer forte demais. E nesse olhar tinha uma pergunta silenciosa. Uma pergunta que eu senti mais do que ouvi. Isso é real? Eu não respondi. Nem podia, nem precisava. Porque antes de qualquer palavra sair, ele sentiu outra coisa. Outro movimento pequeno, outra vibração, outra quebra por dentro. E ele ficou com medo. De novo, não medo de dor, medo de acreditar. Acreditar é muito mais difícil do que duvidar. E ali, diante de mim,
Sentado naquela cadeira que tinha virado parte do corpo dele, eu vi um homem que sempre controlou tudo perder o controle pela primeira vez. Não porque alguém tirou dele, mas porque o próprio corpo dele estava começando a contradizê-lo. E isso deixou ele vulnerável. Eu nunca tinha visto vulnerabilidade nele, nunca. Mas naquele instante, ela estava lá, clara, exposta, dolorosa. E eu soube, sem ninguém precisar me dizer, que aquilo era o começo, não o fim, não a solução, não a prova, mas o começo da mudança. Uma mudança que eu não podia forçar, uma mudança que ele não podia esconder, uma mudança que ninguém ali imaginava que seria possível. E foi ali, naquele olhar que vacilou, naquele rosto que amoleceu sem querer, naquele suspiro quebrado, naquela lembrança que passou como sombra, que eu percebi. Algo estava se abrindo nele, algo antigo, profundo, esquecido, algo que estava voltando à superfície pela primeira vez em anos, e mesmo sem resolver nada ainda, eu senti, eu vi, eu soube. A verdade estava começando a nascer. Eu ainda estava com a mão na perna do Bruno, tentando entender tudo o que estava acontecendo dentro dele e dentro de mim, quando ouvi um som diferente no meio do silêncio. Passos apressados. Passos de alguém que não estava vindo para rir, nem para mandar parar. Eram passos de urgência. Quando virei um pouco o rosto, vi uma funcionária do shopping correndo na nossa direção. Ela usava o crachá pendurado no peito, o cabelo preso de qualquer jeito, o rosto vermelho de quem tinha vindo no limite do fôlego. Ela segurava um cartão de segurança na mão, daqueles que abrem as portas e acessos internos. Ela parou perto do supervisor, o Renato Barbosa, e falou alto na frente de todo mundo. Eu vi as câmeras. Não foi ele. Na hora, meu coração disparou. Não foi ele. Ela tinha dito isso. Clara, direta, sem rodeios. Renato franziu a testa irritado, como se ela estivesse atrapalhando o espetáculo que ele achava que controlava. Como assim, não foi ele? Ele perguntou. Ela respirou fundo, ainda ofegante, e continuou. As câmeras mostram outra pessoa. A roupa é diferente, o corpo é diferente, o horário bate. Não é o pai dela. Eu fiquei parada, travada, tentando processar aquilo. Era como se alguém finalmente tivesse acendido uma luz num lugar escuro que eu já conhecia de cor. Tudo o que eu vinha sentindo, tudo o que eu vinha dizendo, tudo o que eu estava tentando fazer, agora tinha algo concreto ao lado. Algo que não era só minha palavra, não era só minha fé, era uma prova. Eu olhei para o meu pai. Ele também tinha ouvido. Os olhos dele se encheram de água na mesma hora, como se essa frase tivesse alcançado o lugar mais fundo dentro dele. Ele não falou nada, nem conseguia, mas eu vi. Ele estava voltando a respirar por dentro. A multidão começou a murmurar. Não eram mais risadas, eram sussurros. Como assim não foi ele? Então prenderam o cara errado? Ele é inocente? Algumas pessoas abaixaram o celular envergonhadas. Outras tentaram disfarçar como se não tivessem rido antes. Outras olhavam para o meu pai com um olhar diferente, confuso, como se estivessem vendo um estranho que, de repente, não combinava com a história que tinham acreditado. Renato hesitou. Eu vi claramente. Ele não sabia o que fazer. Até poucos minutos antes, ele mandava em tudo. Era ele que cortava minha fala. Era ele que dava ordens aos seguranças. Era ele que tratava meu pai como culpado, sem sequer olhar nos olhos dele. Mas agora, uma simples frase tinha arrancado o chão embaixo dos pés dele. Tem certeza? Ele ainda tentou insistir, como se quisesse encontrar uma brecha para não admitir o erro. A funcionária levantou o cartão de segurança como se aquilo fosse um pedaço da verdade nas mãos dela. Eu estava na sala de monitoramento. Eu vi. Não é ele. As imagens são claras. Não tinha palavra difícil. Não tinha explicação complicada. Ela só disse, eu vi. E isso bastou. Eu olhei para você como se você estivesse ali comigo e pensei, é assim que a verdade aparece às vezes. Não com gritos, não com discursos, não com espetáculo.
Ela entra simples, quase tímida, na forma de alguém dizendo: eu estava lá, eu vi, não foi ele. Naquele instante eu percebi que a mentira que tinham contado sobre o meu pai não tinha como ficar de pé por muito tempo. Ela começou a rachar, primeiro uma linha fina, depois outra, depois mais uma. Centímetro por centímetro, tudo aquilo que eles tinham construído contra ele foi começando a cair. Não caiu de uma vez, mas começou. E eu sabia, lá no fundo, que o que eu sentia desde o início, que meu pai era inocente, agora não era só um sentimento. Era algo que qualquer pessoa poderia entender, mesmo quem tinha rido, mesmo quem tinha julgado, mesmo quem tinha ficado do lado errado. Porque, no fim das contas, a verdade não precisa ser bonita para ser verdade. Ela só precisa aparecer. E naquele momento, ela finalmente começou a aparecer. Sem que a história estivesse totalmente resolvida ainda, mas já sem volta. Quando a funcionária terminou de falar e ficou claro que meu pai não era a pessoa do vídeo, eu senti como se o chão tivesse parado de balançar por um instante. Mas não era o fim. Ainda não. A verdade tinha começado a aparecer, sim, mas ela ainda não tinha sido aceita, nem confirmada, nem vista por todos. Ainda faltava algo. Faltava o que estava acontecendo bem diante de mim, ali onde minha mão encostava na perna do Bruno. Então eu pedi mais um instante. Eu falei com calma, mas do jeito que só quem já perdeu o medo pode falar: espera. Só mais um momento. O supervisor ameaçou cortar, mas não conseguiu. Talvez pelas palavras da funcionária, talvez porque a multidão já não estava mais do lado dele, ou talvez porque ele também tinha visto algo. Não queria admitir, mas tinha. O fato é que ele hesitou. E essa hesitação abriu o espaço exato que eu precisava. Bruno segurou firme nas laterais da cadeira. As mãos dele não estavam paradas. Estavam tremendo. Ele estava suando na testa, mesmo com o ar-condicionado forte do shopping batendo direto nele. Ele já não estava tentando fingir que não tinha sentido nada. Agora, ele estava tentando entender o que estava sentindo. E esse era o primeiro passo que ninguém podia forçar. Só ele mesmo podia dar. Eu vi o medo nos olhos dele. Mas vi outra coisa por trás daquele medo. Algo parecido com esperança, ou talvez memória, ou talvez culpa. Seja o que for, estava crescendo ali, minuto a minuto, como se o corpo dele tivesse finalmente decidido falar por ele. Meu pai levantou o olhar devagar, como quem vê uma porta abrindo pela primeira vez depois de muito tempo trancada. Os olhos dele estavam brilhando, não de alegria ainda, mas de alívio, de será que agora vai? De alguém que estava preso pela injustiça e de repente consegue respirar um pouco de ar puro. E por um segundo, foi como se nós três estivéssemos conectados. Eu segurando a verdade com a mão, Bruno tentando decifrar o próprio corpo e meu pai tentando acreditar que aquela porta não ia se fechar de novo. Eu sabia que o próximo passo tinha que ser dele, não meu. Eu já tinha feito tudo o que podia. Tinha enfrentado risos, humilhação, autoridade, pressa, descrença. Tinha dito o que ninguém queria ouvir. Tinha segurado firme quando queriam me calar. Tinha empurrado a verdade até ela começar a aparecer. Mas agora, o resto estava nas mãos dele. Ou melhor, nas pernas dele. O que faltava acontecer era simples. Ele precisava admitir o que sentiu. Nem que fosse só para si mesmo. Nem que fosse num olhar, num suspiro, num gesto pequeno. Ele precisava deixar a verdade sair, porque quando ela saísse dele, ninguém ali poderia enterrar de novo. Eu respirei fundo, olhei para ele e senti que estávamos a um passo minúsculo, mas gigante ao mesmo tempo, de tudo mudar. E agora, com o coração batendo rápido, com meu pai olhando para mim como se estivesse vendo um fio de esperança nascer, eu só consigo te perguntar uma coisa, do jeito mais sincero que consigo. E você? Qual seria a prova que você aceitaria agora? Quando tudo parecia prestes a desabar, eu vi o Bruno inspirar fundo.
Foi um som curto, rasgado, como se ele estivesse puxando coragem de um lugar que nem lembrava que existia. A cadeira dele tremeu primeiro, bem de leve. Depois, o corpo inteiro. E então, ele começou a se levantar. Devagar, como quem não acredita no próprio corpo, como quem tenta confirmar se aquilo é real mesmo enquanto acontece. A multidão ficou muda. Ninguém respirava. Eu sentia meu coração batendo tão forte que parecia preencher o shopping inteiro. E quando ele finalmente ficou de pé, com lágrimas descendo sem vergonha nenhuma, eu soube que tudo tinha mudado ali. Não só para ele, para todos nós. O supervisor, Renato, ficou paralisado por alguns segundos. Parecia que estava vendo algo impossível acontecer na frente dele. Depois, quase sem voz, mandou tirarem as algemas do meu pai. Quando soltaram, meu pai andou até mim com passos ainda inseguros, como se o mundo tivesse ficado mais leve de repente. Ele me abraçou forte, como se estivesse voltando para a vida, e eu senti que aquele peso todo que carregávamos finalmente tinha ficado para trás. No fim, todo mundo ali aprendeu alguma coisa. Que verdade não grita, mas insiste. Que fé não precisa ser grande, só precisa ser firme. E que às vezes o impossível só está esperando alguém ter coragem de tentar. Se essa história mexeu com você, me conta qual foi o momento que mais te tocou. Diz também qual tema você quer ver na próxima história. E se quiser continuar acompanhando histórias assim, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho. Isso ajuda muito, porque no fim, a verdade sempre encontra um jeito de se levantar.